uma alegria estar aqui participando desse CIPAT. Bem, e para ajudar, eu vim trazer aqui como aliviar a dor do estresse. A minha primeira pergunta: você sabe aliviar a dor do estresse? Ou melhor, você está estressado ou conhece alguém que esteja? Se a resposta for sim, vem comigo. Se a resposta for não e queira saber um pouquinho mais e prevenir, não perca a oportunidade. Vem? Como eu falei, nós falaremos hoje sobre como aliviar a dor do estresse através da saúde integrativa. E de que forma? Saúde integrativa, como criar conexões corporais para aliviar a dor do estresse. Eu sou Selma Cosso, palestrante, fisioterapeuta, desenvolvedora do método Saúde Integrativa. Mas eu de verdade me denomino como jardineira de Deus e que eu possa hoje colocar em cada um que estiver assistindo uma sementinha dentro de si e que ela possa ser útil, ser uma ferramenta para você ter saúde e bem-estar. Mas, pensando em saúde, você sabe o que é saúde? De verdade, a definição de saúde. Porque às vezes a gente pode pensar que saúde é sinônimo de não ter dor ou não ter doença. Mas ele é um pouquinho mais abrangente. E eu te falo, será que é fácil, de verdade, ter saúde nos dias em que a gente está vivendo? Bem, vamos continuar para que essa resposta possa sim ser respondida. Saúde, para a Organização Mundial da Saúde, significa bem-estar físico, mental e social. Mas saúde integrativa para a gente, que nós vamos ampliar, eu vou ampliar um pouco mais esse olhar. Saúde é o equilíbrio entre o físico, mental, emocional, social e bioespiritual. Mas, como eu falei, se saúde fosse tão fácil, que a gente tivesse tão saudável nesses 5 âmbitos, por quê? O estresse é algo tão forte nas nossas vidas, é algo tão importante não, tão ruim, não é mesmo? E não só isso, ele é uma problemática mundial. Ele trabalha, inclusive, ele está com um problema na educação de base, porque o estresse está por toda parte e por todas as idades. Mas eu te falo, você sabe que o estresse também pode ser de forma positiva? Ele não é só negativo. Se você não soube, ou você pode me perguntar, Selma, como assim? Estresse positivo? Pois é. O estresse positivo é quando a gente está na fase de alarme, ou seja, o corpo, quando ele reage na defensiva. Claro, assim, em estado de alerta. Um exemplo simples, quando a gente entrou no Covid. Quando a gente entrou no Covid, a gente achava que eram 15 dias, né? E que a gente ia ficar em lockdown, ia sair, está tudo ok. E aí, o que aconteceu com o corpo? Você ficou em estado de alerta, as suas pupilas dilatam, o coração acelera um pouco, porque você está pronto para agir. Você começa a ter a ação, ter foco, atenção. E isso é muito importante para o nosso dia a dia. Essa força, como que fala mesmo? Essa vontade de ir, de estar atento a cada coisas minuciosas, não é? A temperatura, as mudanças de clima, isso tudo precisam de uma certa atenção, de uma grande atenção e de uma concentração enorme, foco, não é? E isso, quando o seu corpo está em alerta, ele está lá, o sinalzinho grande piscando para que você não perca absolutamente nada. Mas, depois disso, o que precisa acontecer com o seu corpo? Ele precisa descansar.
né? E aí ele tem um momento de descanso para recarregar as baterias para voltar. Esse é o ideal, é a flutuação que a gente chama tônica. Então, ora eu preciso estar em estado de alerta, ora eu preciso descansar, ter o prazer, a alegria, né? Não que no estado de alerta não seja, mas estar naquele momento de que você possa fazer... O que acontece quando começa a ficar ruim o estresse é quando isso não acontece. Não existe essa flutuação e fica de forma rígida. E aí a gente entra na fase de resistência e exaustão. Isso, não é? O que acontece nesse momento? Você está lá, o alerta o tempo inteiro. Seu organismo parece que não desliga nunca. Você pode me perguntar assim, mas como isso acontece, não é mesmo? Comigo acontece isso. Nossa, tem acontecido com praticamente 98% da população. Olha só, é uma grande porcentagem. E o que acaba acontecendo com tudo isso? Um estresse contínuo. Esse estresse contínuo é quando a gente acaba se desconectando com o próprio corpo. É quando a sua mente parece que ganha uma proporção enorme, suas emoções, os seus medos, suas angústias tornam uma proporção ainda maior. E o corpo se desconecta. E aí acontece a desconexão entre o pensar, o sentir e o agir. E esse estresse contínuo, que é a problemática que eu tinha dito. E sabe o que vem junto com isso? Vem junto o esgotamento. O esgotamento é uma das consequências desse estresse. Porque você acaba não dormindo, não é mesmo? Ou você dorme e acorda em torno de 3, 4 horas da manhã, ou dorme durante 3, 4 horas e acorda pensando no que você tem que fazer, ou resgatando o que foi feito, pensando que poderia ter feito diferente no passado, ou até mesmo ficando feliz com as coisas. Nossa, aquele ano foi tão bom. Para muitos, inclusive, eu até comento que 2019, até então, naquele ano todo mundo queria, muitas pessoas queriam que acabasse. Mas veio 2020, a pandemia. Nossa, como eu queria que voltasse 2019, estava tão bom. Então você acaba vivendo do passado, ou do passado angustiante que você se arrepende, ou de um futuro incerto, causando ansiedade, deixando com que você não descanse. E esse não descansar, muitas vezes acontece uma fadiga generalizada, você não tem vontade de levantar da cama, seu corpo dói, você não tem energia para isso. Vide como chamam agora de síndrome de burnout. A síndrome de burnout diz isso, esse esgotamento, esse estresse alto, em que você não dá conta de simplesmente respirar, ou seja, a gente consiga ter essa flutuação. E não só acontece a insônia, ou esse esgotamento que não consegue levantar, ele vem junto com a dor. Sabe aquela dor? Aquela dor de cabeça e que não passa por nada e que está lá o tempo inteiro com você. Você vai ao médico, o médico faz uma série de exames e algumas vezes ou muitas vezes não encontra a resposta. Não encontra o porquê. Aí ele te dá um medicamento e esse medicamento não age e você fica com essa dor o tempo todo. E quando muitos estão ainda em home office, que eu diria home working, porque o home working teve que ser uma adaptação dentro da sua casa, como podia acontecer. Muitas mulheres ficam em home working com filhos, né, com a demanda de filhos, casa, marido, e tendo que trabalhar, claro que trabalhando cada vez mais, e aí, às vezes, você não tem nem como adaptar, e adapta de forma inadequada. E aí também, além dessa dor emocional, dessa angústia, vem a dor mecânica.
a dor física. E aí pode pegar a coluna como um todo, ou lombar, ou cervical, e que não necessariamente é só mecânica. Muitas vezes a gente carrega o mundo nas costas. E aí o que acontece? A dor física, não é? E aí o que acaba gerando? A irritação. A irritação de não dar conta, de não aguentar. A angústia, a ansiedade. Síndrome do pânico, que vai com o coração acelerado, que na hora de sair para trabalhar não consegue. Ou outros que começam a ter pavio curto e causa a irritabilidade. E você deixa de curtir a família, você deixa de ter momentos de prazer, porque quando você chega do trabalho, ou quando você acaba de trabalhar, você não consegue relaxar e curtir. Você continua na irritação, no cansaço, no esgotamento. Isso tudo acontece porque todas as funções orgânicas têm um mecanismo psicológico. Ou seja, o corpo reage na defensiva quando ele vê que alguma coisa está errada. Ele endurece. Ele está lá em estado de alerta e fica. Harvard Medical School evidencia que as síndromes dolorosas, como a fibromialgia, por exemplo, têm fundo do estresse. É feito por conta do estresse. E não só isso, ele acaba tirando 4 vezes mais as pessoas do trabalho, tendo afastamento. E olha só o que acontece. A pessoa tem um estresse. Esse estresse vai gerar dor. Essa dor que não passa gera o estresse. E esse estresse vai gerar dor. E aí ele fica nesse ciclo de dor e estresse, e não sabe por onde sair. Não sabia, porque agora vai saber, não é mesmo? Eu vim trazer um pouquinho do corpo emocional, porque todo mundo sabe o corpo físico, como ele é feito, as dores que acontecem, muitas vezes a hérnia de disco, uma dor no pescoço, uma dor na lombar, um problema no joelho, mas e o corpo emocional? Ah, ele existe sim, porque eu trouxe um psiquiatra alemão chamado Reich. Reich nasceu no início do século XX, e ele diz, discípulo de Freud, ele diz que nós temos couraças, essas couraças como cinturões, que ficam nos olhos, na boca, na garganta, no peito, na boca do estômago, no umbigo e na pelve. E quando esses cinturões estão apertados, ou outros afrouxados demais, mas ou todos apertados, não existe contração muscular. E o músculo, ele é físico e emocional. A gente precisa ter essa contração e esse relaxamento, como o batimento cardíaco. Por exemplo, na garganta, quantas pessoas não engolem o sapo, ou vivem com aquela dor de garganta, ou rouquidão que não sabe de onde veio? A boca travada, os dentes que quebram, os olhos, o problema visual, o ouvido. Quantas pessoas estão até perdendo a audição. A boca do estômago, gastrite, dor de estômago, úlcera, olha lá. O intestino preso ou solto demais. A pelve, o problema com cólicas menstruais, problemas reprodutores, problemas sexuais, isso tudo pode acontecer. Incontinência urinária, isso acontece por conta desse emocional também. E aí é fácil detectar. Eu vou te dar alguns pontinhos só para você olhar aí e eu vejo daqui, tá bom? Nós vamos primeiro apertar o nosso coração. Ele tá doído, não tá? Conta para mim. Isso. E aí a gente vai aqui na boca do estômago. A boca do estômago, ela é dura, é mole. E aí a gente vai aproveitar e vai descer aqui, ó, no umbigo. Ele é duro, mole. Como que ele é? Bem, isso tudo a gente pode sim ajudar. Vou dar umas diquinhas para você. No coração, se ele estiver doendo alguma coisa, a gente pode, ó, esfregar o coração. Esfrega o peito.
a pele do peito, isso, que vai amaciando um pouquinho, isso. E lá no umbigo, lá na região do intestino, a gente vai fazer um triângulo e vai colocar lá no umbigo. O umbigo fica no centro e o triângulo embaixo, aqui, assim. Isso. E aí nós vamos respirar. Inspira fazendo barrigão, expira fazendo barriguinha. Com a boca. E observa se dói, se ele vai, se você faz realmente o barrigão, se realmente você consegue fazer uma barriguinha chapada, se você consegue respirar. Então, vamos lá? Só 3 vezes. Inspira e solta o ar. Mais uma vez. Inspira, solta o ar. Aí, só mais uma vez. Inspira, solta o ar. Isso. Essas dicas são fantásticas. Então, você tem do coração e do umbigo, né? Na região do umbigo. Kelleman, que é discípulo de Reich, fala que o corpo, além dos cinturões, ele é como se fosse uma sanfona. Então, ele precisa ter uma vibração e uma pulsação vertical. Isso depois a gente vai fazer um pouquinho. Mas eu queria contar para vocês o método saúde integrativa. Foi a união desse trabalho do corpo emocional, claro que com outras pesquisas, mas a união das minhas vivências de mais de 20 anos que eu fiz esse método. Saúde integrativa. O que é saúde integrativa? Você pode me perguntar. A saúde integrativa é o equilíbrio, a integração, ele integra a mente, o corpo, as emoções, o social e o bioespiritual. Quando a gente consegue fazer essa união, esse equilíbrio e essa integração, você tem saúde integrativa. E como que a gente pode fazer? Aguarda só mais um pouquinho. Mas é importante nesse momento vocês observarem que eles estão em equilíbrio. A gente tem que tomar cuidado para não haver esse desequilíbrio, que aí não gera a saúde. E essa saúde integrativa vai fazer o quê? Trazer o fluxo de vida. E os benefícios? São tantos, mas eu sinalizei um pouquinho para vocês aqui. Melhora do sono, um equilíbrio emocional, melhora do foco e atenção, alívio de dores, aumenta a sua produtividade, alta performance no seu dia a dia, vai diminuir o seu afastamento no trabalho. Olha que bom, porque você vai estar bem, vai estar tranquilo, vai ter ferramentas para. Você vai passar por momentos de estresse? Pode ser que sim, mas que nesse momento você vai usar as ferramentas. Quando for negativo, quando for o estresse positivo, só observar se consegue descer. Mas com as ferramentas, você vai conseguir fazer essa oscilação. Com isso tudo, melhora a qualidade de vida. Muito bom, né? Então, para a gente começar, eu gostaria que vocês, primeiro momento, sentasse, se não tiver sentado, eu vou sentar aqui no meu banco, tirasse o tênis, ou o sapato, ou salto, o que for. Olha aqui, até sentei aqui, vou tirar meu tênis, para que a gente possa ficar mais tranquilo. Se você não puder tirar onde você está, não tem problema. O ideal é que tirasse, mas não tem. E a minha pergunta é, você já espreguiçou hoje? Se não, tá perdendo tempo, porque o espreguiçar, ele é um estiramento vital, e você pode fazer não só quando acorda, mas ao longo do tempo, ao longo do dia. Então, a cada 2, 3 horas, você põe um alarme e espreguiça. E isso vai te trazer para o seu corpo presente. Vamos tentar? E vamos tentar não, vamos fazer junto? Se você tiver algum problema nos ombros, não precisa esticar para cima, pode ser para baixo ou para frente, tá bom? E vamos lá? E vamos espreguiçar, sentindo o corpo, levando a atenção para um lado, para o outro, estica uma perna, outra coluna. Ai, que delícia, muito bom, não é? E espreguiça.
Isso. E vai respeitando esse corpo, entrando em contato com você no aqui e agora. E aí, devagarzinho, você vai fechando os olhos, sentindo a sua pálpebra descer, sua boca relaxar, seu pescoço, como que ele está. Isso, os ombros, como eles estão, se está para cima, se está para baixo. Isso. Isso mesmo. Seus braços, antebraços e mãos. Como que tá? Suas mãos estão apoiadas ou não? Isso, antebraços, braços, peito, abdômen, a pelve, coxas, joelhos, pernas, dorso do pé, dedos, sola do pé, a sola do pé que recebe o chão que recebe o pé, calcanhares, panturrilhas, atrás dos joelhos, coxas, quadril, isquios, coluna, o sacro, que é o final da coluna, lombar, vai subindo o meio das costas, dorsal, pescoço, cabeça, região do cabelo e rosto. Isso. E agora você vai fazer um print no seu corpo. Isso, para você ver como que você está no aqui e agora. E agora eu te convido a começar a acordar este corpo. Esse corpo que muitas vezes é esquecido, esse corpo, quando é lembrado, é por causa da dor. A dor que só você sabe que tem. Então eu convido você a usar a ponta dos seus dedos nesse primeiro momento e acordar a cabeça. Isso, olha o som que tem. Escuta o som da sua cabeça. Isso, vai aqui na nuca, que é a conexão entre o seu pensar e o seu corpo. Isso, e vai aqui na testa, em volta dos olhos, a boca. Isso. E aí eu posso, indo devagarzinho, fechando a mão e dando um leve percussão no pescoço. Isso, e vou descendo no peito, que você tinha esfregado antes. E aí a gente já vai aproveitar e ativar o som do coração, que é ah. Isso, e aí nós vamos batucar na costela, pode ser a palma da mão, olha aqui. Isso, e vai descendo. Isso. E vai passando para o abdômen, e vai pegando ao outro lado. Isso, e vai descendo. Aí vai descendo no quadril, na bacia. Frente, lado, trás. Isso. Vou sentar de novo, que eu levantei. E aí a gente vai lá na coxa. Pode ser com a mão assim, pode ser fechadinha, pode ser assim. Eu vou com a mão assim, em conchinha. Vou fazer aqui no lugar do meu corpo. Um sambinha, que vocês acham? Mas prestando atenção em cada parte. Vou indo para minha perna. Escolha uma perna. Vou chegando lá no pé, calcanhar, dorso do pé, vai subindo até chegar nos dedos. Batuca em cada dedo. Isso. E aí vai voltando na parte interna da sua coxa, para a gente passar pela barriga e ir para o lado, para a outra perna. E vai na coxa. Isso, joelho, perna.
Isso mesmo, dorso do pé, calcanhar, sola do pé, dedos, vai até acordar os dedos, isso, e volta na parte interna. Isso, e aí a gente vai subindo no abdômen, pode até aqui um pouquinho na coluna, isso, e vai subindo no peito, isso, e agora dá um abraço em você, vai acordando o braço, antebraços, dorso da mão, isso, palma da mão, e aí a gente aplaude porque vocês conseguiram fazer isso comigo, isso, e acorda suas mãos, que tanto são usadas, não é mesmo? E aí devagarzinho, que você termina, você fecha os olhos, e começa a sentir como que está esse corpo. Como que está a cabeça, os ombros, os braços, antebraços, mãos. As mãos que apoiam, antebraços, braços, tronco como um todo, peito, costas, abdômen, lombar, pelve, coxas, pernas e pés. Escaneie mais uma vez e observa se teve diferença. Esse movimento pode ser feito em maior quantidade de tempo ou menor. E existem inúmeras possibilidades de fazer esse despertar da poesia do corpo. E integrar o pensar, o sentir e o agir, aliviando a sua dor do estresse. Esse é apenas um caminho. Temos inúmeros, eu tenho outros inúmeros caminhos para que a gente possa despertar o que há de melhor em você, a sua saúde. No corpo está toda a memória da nossa existência. Então, se você toca um corpo, você toca um templo. E para tocar o nosso templo, como nós fizemos, a gente vai fazer o que o Kellerman tinha falado da sanfona, para a gente terminar. Dobra um pouquinho o joelho, fica em pé e faz que nem como se fosse João Bobo. Vai soltando todo o seu corpo, vibra, veja se você vibra ainda mais. E dessa forma, a gente pode depois marcar para a gente fazer mais e mais formas para que possamos vibrar este corpo vivo. Não é muito bom? Isso. E aí, devagarzinho, para. E aqui vai a minha eterna gratidão, que eu possa ter ajudado um pouquinho, ter dado um caminho, uma ferramenta para que você possa ter saúde, para que você possa aliviar a dor do estresse. Aqui estão os meus contatos, que tem dicas. Se quiserem tiverem alguma dúvida ou quiserem me contactar, está aqui. Um grande beijo e minha gratidão mais uma vez por vocês estarem aqui, por toda a estrutura, pelo CEPAT e quem me trouxe, a Adriana. Minha gratidão.